Olá, galera, tudo bem? Seja bem-vindo de volta ao Heart of Worship, onde que nós exploramos esses temas sobre adoração e como nós podemos ter um coração queimando de adoração através das artes. Eu espero que você está bem. Hoje nós vamos pular um pouco dentro de um tema um pouco mais específico, não só as artes em geral, mas a dança específico. E eu queria explorar com vocês como dança está escrita na Bíblia. Muitas pessoas me perguntam, Jess, será que dança é mesmo de Deus? Será que dança é um ministério que deveria ser atuado na igreja hoje em dia? Então, hoje nós vamos explorar isso através das escrituras e gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre isso, se isso dentro da sua igreja você tem dança ou se já teve experiências com dança em igreja. Eu sempre gosto de ouvir, então por favor compartilhe comigo, tá bom? Mas vamos lá. Nós precisamos entender que dança é bíblico sim, porém nem sempre é demonstrado numa forma positiva. E isso nos traz a lição que nós temos que tomar muito cuidado em termos de como a gente faz, né? Muitas igrejas só começam o ministério de dança, lança e já vai, e não segue os princípios bíblicos, aquilo que Deus nos instruiu para fazer. Então, iremos explorar um pouco disso hoje. Então, nós vamos abrir logo em Lucas 1, 43 a 44, que fala assim: Mas por que sou tão agraciado ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudição chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre agitou-se de alegria. Então, nós vemos nessa situação que é Elizabeth, que está grávida com João Batista, e quando a Maria foi grávida também de Jesus, o João Batista mexeu na barriga. E se você olha para o hebreu, não é somente agitar, é dançar de alegria. Então, os bebês, a gente consegue ver com eles, desde quando eles estão no ventre de mãe, movimento faz parte de quem eles são. E reação de música, de voz da mãe, voz do pai, movimento demonstra uma presença de vida, né? E é uma forma de comunicação, é a nossa forma de comunicação mais primitiva, vamos falar assim. Por exemplo, se você vai numa tribo, não fala a língua, qual coisa que você faz para mostrar que você está lá em paz? Você abraça, você dá toque, você demonstra amor através do físico, né? Nós temos movimentação que faz parte de todo o nosso ser. Tem um batidão que está no rádio, tem um ritmo que tá... Todo mundo movimenta, se dança ou não. Então, movimentação faz parte da nossa natureza, faz parte de quem nós somos como humanos. Então é importante quando nós vemos isso que dança é muito mais do que talvez a gente entende como dança formal, como balé, o jazz, o hip hop. Esses são demonstrações de formas diferentes de dança, mas dança no seu base, seu raiz é uma movimentação. Então, normalmente essa movimentação traz alguma mensagem ou traz alguma atmosfera, né? Imagina, por exemplo, pode ser que você dança num casamento e você está só pulando, mas a mensagem é alegria, celebração. Então, tudo que nós fazemos traz uma mensagem na movimentação. Então, maioria das vezes, dança é descrita na Bíblia uma dança de celebração. Então, vamos lá em Êxodo 15, 20, que está escrito assim: Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um pandeiro na mão e todas as mulheres a seguiram com pandeiros e danças. E essa dança era celebração quando eles tinham atravessado o mar e saiu da escravidão. Então era uma dança de vitória, de celebração. Todo o povo celebrava em conjunto. Tá escrita, né, que todas as mulheres seguiram com pandeiras e danças. Então é muito comum que a gente use a dança como forma de celebração. E
nós olhamos para o dia a dia. Eu já mencionei casamento. Quando nós estamos namorando, a gente gosta de dançar junto para celebrar. Nós gostamos de dançar quando o nosso time de futebol ganha. Nós gostamos de dançar quando a criança ganha um prêmio. Algo natural. Porém, a dança também é escrita na Bíblia como algo ruim. E nós vemos que logo após a dança de celebração de Miriam, temos um exemplo de dança que era sobre idolatria, que foi quando Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos de Deus. Eles construíram um bezerro de ouro, né? E quando Moisés estava lá descendo, ah, ele percebeu o que os israelitas estavam fazendo. E tá em Êxodos 32:19, fala: Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e a dança, sua ira se acendeu e ele jogou os tábuas de suas mãos, quebrando-os ao pé da monte. Então, o que foi aqui? A dança era usada em idolatria. Eles tinham perturbado o plano original de dança de Deus. E eu creio que isso é muito bíblico, essa questão de inimigo não consigo criar nada. Porém, ele vem para roubar, matar e destruir. Então, o que ele faz? Ele rouba a dança, ele mata esse plano original, que é para adoração somente a Deus, e ele destrói a imagem de dança dentro da igreja por causa desses tipos de danças. E infelizmente, hoje em dia, isso que nós vemos muitas igrejas resistentes à dança, porque entrou a desejo de dançar como o mundo, entrou a idolatria ao redor de dança, não somente um ídolo nesse caso, mas dança se torna um ídolo em si. Então é muito importante que nós somos vigilantes, nós observamos bastante se nós vamos usar dança na igreja, como nós vamos fazer, quais são os princípios que nós iremos aplicar. Então é muito importante ser vigilante sobre isso. Nós vemos que esse equilíbrio é importante ter. Mas nós vemos vários exemplos bons de dança na igreja. O mais famoso é Davi dançando diante da arca, né? E tem também as Amalequitas que dançaram sobre saquear o Judá e Filisteus. Você veja também nos Salmos que fala, por exemplo, em Salmos 30, verso 11, fala: Você transformou meu pranto em dança, louve o seu nome com danças, louve-o com pandeiro e dança. Então, existe muita essa questão no cultura do Israel sobre a dança. Se você participa em alguns eventos de Israel dos judeus, você vai ver que existem certas danças que eles fazem certas celebrações. Na Páscoa, por exemplo, existem certas danças. Eu já participei num evento que celebramos a Páscoa como os judeus participam. E as coreografias das danças e tudo em conjunto com a comunidade é uma forma celebrada de adorar a Deus. Então, dança é uma forma muito nítida da Bíblia, como um jeito de adorar a Deus. E muitos acham que isso só ficou no Antigo Testamento, né? Traduções do povo de Israel, traduções de como eles faziam, né? Mas esse esse argumento, né, que é só do Antigo Testamento, então não deveria existir hoje em dia, não é um base bíblico. Não é base bíblico. A Bíblia, tudo em seu completo, é verdade. E deveria ser aplicado, né? Obviamente, nós temos que levar em considerações contextos, né, dos tempos e tal, mas a maioria dos primeiros cristãos também eram judeus, e com certeza eles adoraram a Deus com essas danças. E eles entregaram sua adoração. Então, por exemplo, levantar as mãos, se ajoelhar, esses são movimentos de adoração. Isso também encaixa na dança. Então, nosso rendimento a Deus também é físico. Em Romanos 12:1 fala que nós precisamos entregar nossa adoração de todo espírito, de todo corpo, de toda mente, todo espírito e todo corpo.
O nosso corpo precisa ser apresentado a Deus. Então, é muito importante nisso. Mas muitos ficam preocupados sobre a dança levando para caminhos pecaminosos, né? Infelizmente, hoje em dia, a maioria da dança mundana é super sexualizada, né? E é uma área que o inimigo tem roubado bastante essa questão do seu corpo, essa questão de como nós usamos nosso corpo, como nós vestimos, como nós honramos Deus com o nosso corpo, né? E quando a gente veja, por exemplo, em Marcos. Não, desculpa. É, desculpa, esse versículo tá, tá escrito aqui, mas pronto. Eu vou pela história. Existe uma história em Marcos, onde que a João Batista estava sendo perseguida pelo um rei Herodias por causa das coisas que João Batista falava. Mas ele deixou ele em prisão porque ele tinha medo, que ele sabia que ele era de Deus. E um dia a filha de Herodias vem dançar, sensualizando e seduziu o rei, oferecer tudo que ela quis para que ela, como agradou ele tanto essa dança, né? E falou que ela seduziu através da dança. E esse levou para ela pediu a cabeça do João Batista com a morte dele, com a fim dele, né? E isso é uma forma explícita como quando quando a dança é perturbada, é tirada do seu propósito original, pode criar muita coisa mal, ruim, né? Nesse caso, né, matou um homem por causa de uma dança que seduziu-lo. E o mundo usa nessa forma manipular você comprar coisas, manipular você decidir fazer certas coisas e é usada muito nesse sentido no mundo. Mas nós temos o poder de Deus na nossa mão de transformar ao contrário. Devemos, como cristão, alugar teatros e fazer espetáculos de dança que traz a mensagem de esperança, que inspire as pessoas a procurar o coração de Deus, que ensina sobre as coisas boas. Então, tal como a dança tem influência para amar, para levar para caminhos pecaminosos, fazer as coisas que não agradam a Deus, também tem o poder de levar as pessoas de novo entendimento de Deus, de novas coisas boas de Deus. Então, em Êxodos 31:6 fala: dei a todos os operários a capacidade de fazer tudo o que vos ordenei. E Deus ordenou o seu povo usa todo o seu corpo para glorificá-lo. Então, nós podemos entender que enquanto a dança for digna de adoração, quando ele é focado em Deus, é louvável. Mas ela também ela pode ter um lugar apropriado na adoração. Porém, quando ele está focado em nós, focado naquilo que nós queremos ou nós vemos, aí que ele fica perturbado e faz as coisas que não deveria fazer e traz essa morte dentro da arte de dança. Então, arte para Deus é muito importante. Ele traz um entendimento muito grande, muito profundo sobre a beleza de Deus, sobre a criação de Deus, sobre o jeito do coração que Deus tem para os povos. Mas é uma coisa que nós vemos que está sendo perturbado pelo mundo. E nós, como os adoradores, temos uma responsabilidade de vigiar. Lembra que eu falei sobre os levitas, que nós temos que guardar a adoração, é nosso trabalho ensinar o povo como fazer. Então, uma das coisas que eu faço muito é quando eu vejo que tem um ministério de dança, que tem um coração, que quer adorar Deus, mas está levando as coisas na direção que vai um de outra, tirar a adoração de Deus e colocar em outras coisas, minha responsabilidade, se eu vejo isso, é ir tratando elas para que elas possam entender. Então, por exemplo, existem certos princípios nos nossos ministérios, para uma razão, para que nós podemos realmente lembrar para quem nós adoramos, para que nós dançamos. Não é por acaso, existem certos proteções para que nossa adoração seja mesmo só para Ele. E uma dessas coisas são os 3 princípios. Eu irei gravar um outro episódio sobre os 3 princípios, mas os 3 princípios são: nós precisamos sempre ter oração, palavra e presença.
E sem esses três, nossa arte, nossa dança, por exemplo, ela é somente uma dança. Eu não quero ser simplesmente um grupo de dança. Mas se nós queremos ser um ministério, nós temos que estar conectado à palavra para que nós podemos transmitir a mensagem. Temos que estar em oração constante para que nós podemos ouvir o direcionamento de Deus e entender aquilo que Ele quer fazer. E nós precisamos estar ligados com a presença. Todos nós temos a presença, todos que são salvos têm a presença de Deus morando dentro de você. Mas é outra coisa, ter a mão da presença sobre você. É a derrame da sua presença, é aquilo que traz cura, que traz quebrantamento, que traz liberdade. E essas coisas só vêm através da presença de Deus poisada sobre você. Então, nós buscamos que essas três coisas sempre são parte do nosso ministério. Existem outros princípios que ajudam que nós protejamos a nossa dança, mas sempre que você tiver dúvida, pensa, esse movimento, essa dança, essa coreografia, esse espontâneo, essa dança que eu quero entregar para o Senhor, por que eu quero entregar para Ele? De onde vem esse desejo? E será que eu estou honrando Ele com isso? E pergunta a Deus. Tem vezes que eu faço coisas e eu falo, Deus, será que isso que você quer? E Ele me direciona, né? Sempre quando eu vou escolher um louvor, eu oro antes, eu peço o direcionamento de Deus. Nós precisamos lembrar que a arte não é a parte de Deus, faz parte de Deus. Então, que você pode levar isso com você. Se não tiver dança na sua igreja e tem interesse em ter, ou tem desejo de aprender mais sobre como dança pode ser implementada na sua igreja, por favor, me manda mensagem. É o meu desejo maior de todos é que as igrejas entendam o papel de artes na igreja e sempre como eu posso ajudar, estou aqui à disposição. Eu espero que vocês foram abençoados pelo esse ensinamento, mesmo que seja breve esse mês. Mas nós iremos aprofundar cada vez mais nessa palavra. Amém? Uma semana abençoada. Tchau, tchau.